E o texto que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa manhã é o texto de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 34, a partir do versículo 1. Ezequiel 34, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim, elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar ovelhas e não apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde forem espalhadas, no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água, e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. Mas destruirei as gordas e fortes. Eu apacentarei com justiça. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Será que não lhes basta a boa pastagem? Ainda precisam pisar os pés o resto do seu pasto? E não lhes basta o fato de terem bebido água limpa? Ainda precisam turvar o resto com os pés? As minhas ovelhas têm de comer o que vocês pisaram com os pés, e beber o que vocês turvaram com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro vocês dão empurrões, e com chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenham espalhado por toda a parte. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será seu príncipe no meio deles. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. Livrarei a terra de animais selvagens,
para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu monte eu farei uma bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão o seu fruto e a terra dará as suas colheitas. As ovelhas estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar o jugo que pesava sobre elas e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, nem serão devoradas por animais selvagens. Viverão em segurança e não haverá quem as espante. Eu lhes darei plantação memorável, e nunca mais serão vítimas de fome na terra, nem terão de suportar a zombaria de outras nações. Saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, vocês são o meu povo, eu sou o seu Deus, diz o Senhor. No ano de 597 a.C., Joaquim entregou Jerusalém para o exército babilônico e esse parte do povo ele foi levado então cativo, prisioneiro para o exílio. Junto dele foram mais ou menos umas 10.000 pessoas e entre eles foram príncipes, artesãos, soldados, um grupo extremamente importante da elite de Jerusalém. E entre esses que foram levados prisioneiros, estava lá entre eles Ezequiel, que era também contemporâneo do profeta Jeremias e que na época tinha mais ou menos aí por volta de 20 anos. Embora ele estivesse sido treinado, e ele estava sendo treinado para ser um sacerdote no templo, Deus o chama mais ou menos uns 10 anos depois para que ele se torne um profeta. E o trabalho, ministério profético, no Antigo Testamento, ele nem sempre era visto com olhos bons. Porque o profeta, ele era alguém que trazia diretamente da parte de Deus uma mensagem, via de regra, que tinha a ver com o juízo. Ou seja, o povo estava num descaminho, o povo estava desviando do rumo, do objetivo para o qual havia sido conduzido. Então era necessário que o povo voltasse a ordenar os seus pensamentos e a repensar os seus caminhos. Então por isso os profetas eles eram chamados e nem sempre eles eram bem quistos na sociedade. Podemos destacar aqui, por exemplo, Jeremias, que foi tão resistido entre o seu povo que chegou em um determinado momento a ser lançado dentro de um poço para que ficasse lá e morresse. Porque as pessoas não gostavam daquilo que os profetas falavam. Eles eram a voz de Deus naquele momento. Eles eram chamados então para alertar o povo de um fato que havia acontecido, ou mesmo para dizer, olha, vocês estão sofrendo agora as consequências daquilo que vocês fizeram, desobediência. Então, o chamado do profeta Ezequiel, ele foi acompanhado de uma visão que nós podemos acompanhar e lê-lo lá no primeiro capítulo do seu livro, desse livro que leva o seu nome, Ezequiel. E um dos temas principais que Ezequiel vai reiteradas vezes tratar nesse seu texto tem a ver com a responsabilidade pessoal. Ou seja, o fato do povo estar sendo levado para o cativeiro tinha uma consequência, uma relação direta com a desobediência deles à palavra de Deus. É importante aqui a gente frisar que o segundo cativeiro que a Bíblia fala, ele é diferente do primeiro, porque no primeiro o povo ele começa a crescer muito lá no Egito, quando eles vão ainda no tempo de José. E depois, então, quando saem do Egito, eles saem aos milhares, aos centenas de milhares, rumo à terra prometida. Nesse contexto aqui, do profeta Ezequiel, o povo já estava habitando há muito tempo na terra prometida. E agora, por conta dos descaminhos, dos desvios que haviam ocorrido,
pelos erros reiterados, pela desobediência, pela falta de seriedade no trato com Deus e com a sua palavra. Deus havia dito, olha, se vocês não acertarem os ponteiros, se vocês não se corrigirem, se vocês não voltarem para os caminhos, para os meus caminhos, vocês vão sofrer as consequências disso. E então o povo começou a se preocupar com coisas que não tinham a ver com Deus e com a sua palavra, e consequentemente eles caíram nas mãos dos seus inimigos. Então, quando nós lemos uma boa parte do Antigo Testamento, e a Bíblia como um todo ela nos mostra isso, ela nos revela como que essa relação do ser humano de desobediência, por não seguir a palavra de Deus, leva reiteradas vezes eles a inúmeras quedas. Nesse texto que nós acabamos de ler, talvez em princípio você olhando para ele, você diz, olha, Deus aqui está falando com os pastores das ovelhas que estavam nos campos. Mas não é bem isso que Deus está falando. No Antigo Testamento, na história de Israel, os governantes, os reis, eram chamados de pastores. Porque eles não tinham apenas uma responsabilidade política sobre a nação. Eles tinham uma responsabilidade espiritual. Diferente dos reis dos outros povos, e até foi por isso mesmo que Deus não queria, não era propósito de Deus que o povo de Israel tivesse um rei, justamente para ser diferente dos outros povos e das outras nações, mas chegou uma época, uma hora, que o povo de Israel começou a dizer assim, não, a gente quer um rei, porque todo mundo ao nosso redor tem rei, então a gente também quer rei. Então Deus olha para o povo e diz assim, vocês querem rei? Então tá, vão ter o rei que vocês merecem. Vão em busca do rei que vocês querem. E aí então eles vão em busca de um rei. Um rei que não dá certo. E aí vários, embora a história de Israel tenha tido muitos reis que foram assim proeminentes, que foram consagrados ao Senhor, a história também nos mostra que houve muitos reis, que existiram muitos reis que fizeram aquilo que era mal diante do Senhor. Então, quando Deus chama Ezequiel para levar essa advertência lá para o povo, ele está dizendo o seguinte, esses pastores que eu estou chamando a atenção aqui, são os reis de Israel. Eles é que estão cuidando mais de si mesmos do que das ovelhas que são minhas. Esses pastores, eles estão preocupados em engordar as ovelhas, mas para se alimentarem. Eles estão preocupados em fazer com que a lã delas cresça, mas para que eles as tosquiem e usem a sua lã simplesmente com o objetivo de satisfazer os seus interesses financeiros. Então Deus está lançando aqui um juízo sobre os governantes de Israel. Deus está aqui lançando um juízo, dizendo, vocês como governantes, vocês foram irresponsáveis. Vocês não cuidaram das ovelhas, vocês trataram as ovelhas como se fossem de vocês, mas elas não são de vocês, elas são minhas. Então, já que vocês não conseguiram, já que vocês não fizeram aquilo que vocês deveriam ter feito, então vocês vão sofrer as consequências pesadas por isso. Vocês vão ser, sim, envergonhados por aqueles povos que estão ao seu redor. Os povos vão olhar para vocês e vão dizer, Israel é aquela nação em que tudo se dá um jeitinho. Israel é uma terra que os governantes não levam a sério o povo. Israel é uma terra que todo mundo pode ir para lá e fazer o que quiser. Porque tudo é fácil de fazer lá. Israel é uma terra fácil de ser dominada. Então o que Deus está jogando para aqueles governantes é dizendo o seguinte, olha, vocês estão sendo tratados assim, mas por uma relação direta com a falta de cumprimento dos seus deveres. E então Deus apresenta aqui algumas realidades, que foi a primeira delas, essa que eu mencionei aqui. Os pastores que cuidam de si mesmos, os governantes que alimentam a si mesmos. Esse é o primeiro modelo que nós encontramos aqui nesse texto de Ezequiel 34. E aqui são feitas 3 acusações
para os governantes, pastores de Israel. Como nós falamos? Primeira coisa, eles exploravam o povo cruelmente debaixo de seus cuidados. Depois, eles não demonstravam qualidades de um verdadeiro pastor. O pastor, ele é diferente de um mercenário. O mercenário, ele é alguém que recebe simplesmente para dar uma espiada, para cuidar da ovelha, mas ele não tem relação afetiva com as suas ovelhas. E, na verdade, a figura do mercenário, ela vai existir, e Jesus vai falar sobre isso lá em João capítulo 10, porque existe, em certa medida, uma falta de responsabilidade dos pastores. Então, quando o pastor negligencia a sua função, ele contrata um mercenário. Quando ele acha que o trabalho pastoral está muito pesado, então ele contrata alguém que vai dar uma olhada para ele. Mas ele não tem a mesma relação, ele não tem a mesma ligação com o redil. Por isso que quando ele vê um lobo aparecendo, ele foge. Por isso que se uma ovelha se desgarra e vai para um aprisco distante, para um lugar distante, ele não vai atrás, porque ele não tem relação com aquelas ovelhas. Então, o que Deus está falando para aqueles governantes é o seguinte: vocês não têm responsabilidade com as suas ovelhas porque vocês não estão cumprindo aquilo para o qual vocês deveriam fazer. E ao invés de guardar as ovelhas, elas estavam sendo dispersas. Nós encontramos isso, versículos 5 e 6. Depois, nós encontramos, mais à frente, mais para o final do texto, um juízo sobre as ovelhas. As ovelhas que só pensam em si mesmas. E aí nós vemos que Deus lança também um julgamento sobre o povo de Israel. Sobre aqueles que só pensavam em si mesmos. Só pensavam em construir casas, só pensavam na sua vida, nos seus prazeres, nas suas vontades, nas suas vaidades, mas não estavam preocupados com aquilo que estava acontecendo ao lado. Então, pouco importa se Israel está sendo sitiada. Pouco importa se Israel será levada cativa. O que importa é que os nossos bens, os nossos recursos estejam bem guardados. E se eu tiver a oportunidade de sair daqui do país e ir para um outro lugar, eu vou. Porque aqui as coisas vão de mal a pior. Ovelhas que estão tão preocupadas em alimentarem a si mesmas e aos seus, que batem com os ombros umas nas outras. Ovelhas que se machucam porque estão mais preocupadas em passar na frente e ver aquilo que é seu. Elas não estão preocupadas se de repente existem necessitadas, se existem ovelhas doentes, se existem ovelhas que estão passando por algum problema, algum tipo de drama. Pouco importa. Elas estão preocupadas com os seus próprios interesses. E Ezequiel aqui, como voz de Deus, ele lança então uma solene advertência aos cidadãos poderosos e prósperos, que tomavam para si todas as boas terras, os melhores lugares, as melhores ocupações, e que negavam o direito devido àqueles a quem precisavam. Israel foi chamada entre os povos para ser uma nação exemplo, uma nação em que não existiria maior e menor. E quando nós nos reportamos lá para o Novo Testamento, nós vamos ver que esse mesmo desafio é lançado para a Igreja de Cristo. Atos 2:42. Da multidão dos que creram, era um só o coração, em cada alma havia temor. E aí, então, as pessoas, tudo que tinham, elas compartilhavam. Esse ideal de unidade, esse ideal de doação, de compartilhamento, que foi lançado às bases lá no Antigo Testamento, ele é retomado mais uma vez no Novo Testamento através da igreja. Uma ordem, um ato imperativo. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós aprendemos que nós, como igreja, também somos chamados hoje a viver essa realidade. Mas nesse mesmo texto de Ezequiel 34, nós encontramos aqui uma terceira via, um terceiro ponto. E esse ponto aqui é o do verdadeiro pastor. Nesse caso aqui, destacado por Deus e por Ezequiel como sendo Davi.
Davi já não existia mais, Davi já havia morrido. E aqui o que Deus está falando através de Ezequiel é o seguinte, é que vai vir um rei como Davi, e esse rei vai apacentar as ovelhas, vai governar sobre os povos, porque esse rei é o meu enviado, esse rei é o justo. E quem é esse rei que Deus está falando para Ezequiel? Jesus. Esse aqui é o ideal de rei para o povo de Israel. Então a solução, o que o texto bíblico está dizendo é que, embora muitas vezes se acredite que sejam os governantes e as relações humanas que devem ser sim olhadas com muita responsabilidade, o que Deus está chamando, advertindo a atenção aqui, é dizendo o seguinte: vocês têm que se voltar para o verdadeiro pastor. O povo tem que se voltar para o verdadeiro pastor. E aí então nós podemos nos remeter a João capítulo 10, quando Jesus fala que ele é o bom pastor. E somente Jesus é chamado de o bom pastor. Porque o bom aqui não se trata de ser alguém que tem algumas virtudes a mais do que outros, não. Mas é o único que tem as qualificações plenas, completas para o exercício do pastorado. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário não. Ele está preocupado apenas com o dinheiro, com as suas contas, com as muitas malas de dinheiro. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele alimenta as ovelhas. Outros não. Se preocupam apenas em alimentar apenas a si mesmos. O bom pastor, ele arrebanha as suas ovelhas. Ele chama elas para si. Ele as congrega. Ele cuida das que estão feridas, das que estão machucadas. E então, diante desse texto, que a essa altura eu acredito que você deve também, como eu, quando li esse texto, dizer assim, olha, tem tanta coisa aqui que se remete ao nosso tempo, aos nossos dias. Qual que é o nosso papel como igreja? Então, hoje, é nos voltarmos para o verdadeiro pastor. O que a nação brasileira precisa no nosso tempo? De novos governantes? Lhes garanto que não. Porque até mesmo o novo vai ser velho. A nação brasileira precisa de novos modelos políticos? Também não. A nação brasileira, ela precisa se voltar ao Supremo Pastor, que é Jesus. Enquanto as pessoas no nosso país continuarem andando apenas com os olhos voltados para si mesmas, em defesa dos seus próprios interesses, assim como classe política, assim como cidadãos, e vejam, a condenação aqui da parte de Deus, ela não é dada apenas para os maus governantes, ela é dada também para a população, porque todos estavam errados. Enquanto esse povo, nós como nação, não nos voltarmos continuamente para a palavra de Deus, certamente nós veremos dias ainda piores no nosso país. Então, o que nós precisamos levar para o nosso país é uma mensagem de esperança, uma mensagem de que a solução do problema do nosso país ela está em Cristo Jesus. Você não precisa necessariamente sair nas ruas com a Bíblia debaixo do braço, dizendo a solução está em Jesus, a solução está em Jesus, mas você pode, através do seu testemunho pessoal, na administração da sua casa, no seu trabalho, na maneira como você vive, levar esse testemunho. Foi isso que os reformadores fizeram no século XVI. Foi isso que eles mostraram para a sociedade do seu tempo. Eles disseram o seguinte: vamos fazer com que todos os povos, que as pessoas assumam as suas responsabilidades como cidadãos e como cidadãs. Que vivam no seu tempo de forma sensata, justa e piedosa. Que sejam humildes, que trabalhem pela construção não de um ideal, mas de um reino que é próximo. Um reino que, na verdade, já chegou e que ele está para se manifestar completamente quando Jesus voltar. Então, a nossa responsabilidade como cidadãos, ela é muito maior, ela é muito grande. Nós vimos o quanto nós somos frágeis. O quanto nós somos frágeis. E olha, essa semana eu lhes confesso
que eu, assim, teve um determinado momento que eu fiquei, assim, muito preocupado. Porque um dia eu fui no supermercado e quando eu cheguei no supermercado não tinha mais leite. Eu fui no açougue, não tinha carne no açougue. E muita gente correndo, sabe? E eu fiquei pensando, alguns poucos dias, a nação quase parou. Então nós realmente, irmãos e irmãs, somos muito frágeis, muito frágeis. Isso mostra para a gente que nós temos essa responsabilidade de buscar a presença de Deus. A despeito de lados, a despeito de posições, a despeito de opiniões políticas, que são muitas. Independente de que lado você ou eu estejamos, nós podemos discordar em muitas coisas, mas nós temos que concordar numa coisa. A solução está em Cristo Jesus. E a forma pela qual nós vamos encontrar realmente a solução para o problema que o nosso país vive, acredite, e eu creio nisso plenamente, por isso que eu lhes falo aqui, está em Cristo Jesus. Não de repente como normalmente se tem feito, mas de uma forma real, íntegra e honesta. Assim, que Deus nos abençoe. Que essa palavra lá nos sirva de alerta realmente, para mostrar a nossa responsabilidade como cristãos e cristãs nesse tempo que nós vivemos. E que Deus nos dê força, graça e sabedoria para manifestar diante dos homens o nosso testemunho como cidadãos do reino. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém.